Liberdade de consciência. Questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E aí, a questão da consciência é uma questão das mais delicadas possíveis. Porque para adquirir consciência, você também tem que ter conhecimento. Agora, que fugir do conhecimento para não adquirir consciência, não vai resolver. Quem já leu o livro Libertação, quem já leu o livro O Abismo, vê que aqueles espíritos que estão nas regiões inferiores, eles têm consciência. Eles sabem que eles estão lutando contra Deus, mas por arrogância, por prepotência, vaidade, eles continuam naquele patamar. Então nós temos que desenvolver a consciência, mas junto com essa consciência, conhecimento e bondade, para que a gente possa crescer. E, logicamente, a consciência é um pensamento íntimo que cada um tem o seu. Em cada momento você tem uma consciência. Vejamos. Porque, na verdade, a consciência também depende das experiências que a pessoa vive. Então, uma coisa que a pessoa acha certo num determinado momento, ao longo da vida, quando ela vai adquirindo determinadas experiências e vivências, aquilo que ela achava que era certo, ela percebe que não era certo, era errado. Por isso que Viviane deixou bem claro numa mensagem que não poderia ser mais clara. Ninguém toma consciência sem passar pela experiência. E cada um tem a sua etapa consciencial a passar. Então, o que é o karma? São necessidades de aprendizado que nós vamos passando. Mas se formos inteligentes o suficiente para ver a pessoa passando aquele caminho e não irmos por aquele caminho, para não passarmos pela mesma experiência, nós vamos conquistando de uma forma mais aperfeiçoada. Mas também tem aquilo que os indianos falam, cuidado com o desejo. Você viu que o outro se deu mal, você não vai mais ter o desejo de ir para fazer. Aí você acaba caindo naquele mesmo patamar, naquela mesma situação. Então são conjuntos de fatores que nós vamos procurar caminhar para realmente estabilizar o nosso íntimo e seguirmos por patamares mais adequados, mais compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. E é por isso também que você aliar a sabedoria, né, o conhecimento com a vivência do amor é o caminho certo para você ter uma consciência realmente coadunada com os ensinamentos de Jesus. Questão 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Portanto, essa regulagem da consciência entre Deus e o homem está nas leis da natureza. Deus, que é tão perfeito, criou no mecanismo da consciência condições de repararmos os nossos erros, de passarmos de uma etapa a outra para aprendermos a nos aperfeiçoar e a nos melhorar. E assim nós vamos ver em todos os processos nossos de evolução, de crescimento, de aprimoramento, nós vamos passando por situações para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para estarmos realmente em condições de melhor servir ao Pai. E por que só Deus pode julgar a consciência? Porque só Ele tem amor e conhecimento supremos para poder perceber os meandros que envolvem a vida daquela pessoa, por que ela chegou àquele nível, às vezes de erros, de problemas. Então só Deus tem o amor supremo para poder conseguir se aperceber das situações e do porquê das situações. E a questão de Deus nem é questão de amor, não, é sabedoria mesmo, e um mecanismo que Ele deixou implícito em todos os seres,
que vai fazendo com que nós sempre vamos procurar adquirir experiência, sabedoria, desenvolver os bons sentimentos, o amor, para nos aproximar de Deus. É um mecanismo. E como a nossa consciência é como se fosse um chip de um celular. Você pode quebrar aquele chip, jogar fora, você não vai estragar a central do celular. Lá na central eles sabem o que está acontecendo, sabem que aquele chip foi destruído, mas não sofreu dano algum. E assim fica mais claro para a gente explicar que nós aqui somos um chip de Deus. Então, tudo que nós fazemos, essas informações vão, entre aspas, para o computador central, e lá serão processados os dados e mandados de volta. Paga a conta. Não é assim que a gente faz com o celular? Você pega o celular, faz as suas ligações, e chega no final do mês, tem lá sua conta para você pagar. Se você gastou demais, você paga muito. Se você gastou moderadamente, você paga moderadamente. Então, isso que nós temos que entender. Deus é perfeito, é justo, tem um mecanismo que nos adequa à nossa realidade para podermos crescer para Deus. E desenvolver o amor faz parte da gente ter menos dívida, menos complicações perante essa lei que transcende o básico do nosso entendimento. Para entendermos as leis divinas, temos que começar a dar uns passinhos à frente, estudar mais, pesquisar mais, refletir mais, para ver que Deus é de uma grandiosidade sem limites. Questão 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. A todo tempo, em todos os momentos, existem técnicas de manipulação da consciência para que você haja desta ou daquela forma, para que você tome este ou aquele outro caminho. E assim, todos nós vamos procurar caminhar, procurar estabelecer metas de trabalharmos desta ou daquela forma para nos melhorarmos. A partir do momento que alguma coisa externa começa a tolher a nossa consciência, a nossa liberdade de escolha, nossa liberdade de pensar, de agir, de falar, nós vamos criando, então, intimamente, situações que nos deixam fora do eixo, vamos dizer assim. E aí, nós mesmos vamos criando outros mecanismos que vão nos adoecendo. Quem já leu o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, vê que os miasmas são adquiridos ou gerados, e eles vão criando adoecimentos em nível mental e emocional, e lá na frente vai vir a doença física. E assim as doenças têm uma escala gradativa de complicação, e cada uma dessas complicações gradativas recebe um nome: psora, psicose, letismo, tuberculinismo, cancerianismo, aiditismo e DGO. Então, quem quiser entender mais esse mecanismo de adoecimento, segundo as leis da consciência, é só olhar o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. E o interessante da resposta dos espíritos também é que nós devemos respeitar a decisão de cada uma das pessoas. É lógico que se a pessoa está fazendo algo que está comprometendo a sociedade tem todo o direito de interferir. Mas a pessoa tem direito de agir de acordo com o seu modo de pensar. Por outro lado, nós também temos que aprender a nos instruir para a gente aprender a se perceber também se estamos pensando de acordo com o Evangelho. Se os nossos ideais, o nosso modo de agir está de acordo com o Evangelho. Então, você orientar alguém de uma realidade, a realidade espiritual, a realidade dos ensinamentos de Jesus, não é você constranger, é você orientar para você ajudar aquela criança, para você ajudar aquele adolescente, para você ajudar aquela pessoa adulta. Então, constranger é você obrigar uma pessoa já adulta a querer agir do seu modo. E nós não temos esse direito, porque se até Deus deixou o livre-arbítrio,
Nós temos que aprender a respeitar as decisões dos outros, porque todos nós vamos responder pelas nossas decisões. Não vamos responder pelas decisões dos outros. É importante que todos nós temos o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, e a consciência vai fazer esse processo para saber se está dentro das leis divinas. Mas o nosso modo de pensar, de falar e de agir tem um limite na lei. Então a lei coloca um limite para que a gente não desvia para este lado ou para aquele lado, que a gente consiga prosseguir com equilíbrio dentro das nossas relações sociais. Por isso existe a lei. E as leis vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando para o bem-estar dos homens à medida que os homens também vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando. É importante nós entendermos que temos liberdade, temos condições de agir, de fazermos, tomarmos nossas atitudes, mas tem uma lei humana que regula. A pessoa pode achar normal andar nu, mas na rua, se ele andar nu, ele vai ser preso, porque a lei diz que não pode. Agora, os índios andam sem roupa. E lá dentro da tribo, eles têm a proteção deles, da lei, para eles andarem do jeito que eles querem. Então, em cada situação, eu coloquei o sem roupa dentro da cidade e dentro de uma tribo, para nós entendermos que tudo tem um limite, tudo tem uma ordem que deve ser estabelecida, que deve ser encaminhada. O que eles colocam aqui de constranger a agir de uma forma diferente é você chegar e fazer uma lei para que todos tenham que andar nu na rua. Algumas pessoas vão adorar, vão achar maravilhoso, mas muitos vão ficar constrangidos. Então você está criando uma condição, indo contra a consciência deles, indo contra os valores, os preceitos íntimos, e aí vai criar problema. Isso em vários segmentos. A gente colocou uma coisa simples, mas que mexe com a cabeça das pessoas de uma forma muito profunda. Questão 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente com a prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, às vezes as leis humanas as toleram, mas a consciência cobra. Cada um de nós temos que tomar a postura e as atitudes, as ações mais compatíveis com a nossa consciência e com o nosso modo de agir. Questão 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e tentar contra a liberdade de pensamento. As crenças, cada um tem a sua, cada um tem o seu modo de expressar a sua fé, e todos vão fazendo aquilo que é possível para crescerem. O grande problema é quando as pessoas tentam, conforme está colocando ali, contradizer a fé da pessoa à força, impondo. E aí é um caminho perigoso, é um caminho complicado. Então todos nós temos que procurar desenvolver os bons sentimentos e compreender que devemos ter a liberdade, a pessoa tem a sua liberdade de pensar, que nós não vamos tolher. Ele pensa. Não tem uma maquininha para ficar monitorando o pensamento das pessoas. Então ele vai pensar. Agora, agir é que vai ser complicado. É onde tem todos os monitoramentos. Então nós temos que entender que a crença de cada um, a forma com que ele pensa, que ele entende de Deus, entende de adorar a Deus, tem que ser respeitada nas suas expressões. Como que ele expressa aquela fé, aquela forma de crer. Tem que ser respeitado. E quando a gente disse aqui que cada um vai pensar e agir da forma que ele quer, mas a consciência cobra de quem age de forma contrária às leis divinas, na contramão das leis divinas. Questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Como dissemos, cada um tem uma forma de crer, uma forma de pensar,
e tende a ter uma forma de agir. Na forma de agir e de falar, a sociedade nos tolhe, a sociedade nos cobra. Agora, o pensar em sentir é entre nós e Deus. E chegará certamente um dia que a nossa forma de pensar e de sentir incomodará aos demais aqui nesse planeta, e aí nós teremos que procurar outro lugar, se não nos adequarmos à nova forma de pensar e de sentir. É importante entendermos que se você está tomando, se as pessoas, seja quem for, estiver tomando uma atitude que vai trazer prejuízo para a sociedade, ele vai ser reprimido. Mas a sua concepção íntima, só ele pode mudar. Com a sua vontade, com as suas atitudes, com os estudos. E quando as pessoas vão evangelizar alguém, tentando fazê-lo mudar essa forma de pensar, vai levando para essa pessoa mecanismos de contrabalançar valores. E alguns se transformam radicalmente. Interessante que os espíritos eles fazem a colocação de crença íntima. E para realizar mudanças no outro, só quando nós acessamos as emoções do outro, através dos nossos exemplos. Porque não adianta nada nós falarmos para o outro, você tem que mudar essa atitude, se nós também cometemos a mesma atitude. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá estava cuidando dos seus doentes, como sempre fazia, e o repórter queria fazer a biografia dela. E ela não tinha tempo de ficar parando para conversar com ele por horas, para ele poder saber miudezas, minúcias da vida dela. Então, até por uma questão de ajudá-lo, ele ficava acompanhando os trabalhos dela. E um dia, o doente estava sozinho e a Madre Teresa ia falar algo mais sobre a vida dela, e ela estava muito ocupada e falou assim, olha, alimenta esse doente para mim, depois eu converso com você. E ele deu pacientemente as colheradas na boca daquele senhor, aquele velhinho idoso, né, doente. E aí ele falou na língua dele que Deus o abençoasse. E o repórter perguntou, porque ele não conhecia a língua direito, aí a mocinha, uma das ajudantes da Madre Teresa, falou, ele está te dando a sua bênção, ele está te agradecendo e pedindo que você seja abençoado. Aí ele virou para a mocinha e falou assim, ué, mas eu só dei esse prato de comida na boca dele, eu poderia ir lá fora e comprar muitas outras coisas para ele. Aí a mocinha virou para ele e falou assim, pois é, mas você não compra a bênção dele. Então, o sentimento, o respeito, o amor, a gente não compra. A partir do momento que você tem atitudes compatíveis com o bem, que você se preocupa com o semelhante, que você age com ele, para com ele com carinho, aí você começa a acessar a intimidade daquele irmão. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade que ela conserva integral. Então, você vai reprimir os atos exteriores, os atos da pessoa, os atos daquela crença. Mas o que a pessoa acredita, ela não vai se expor por constrangimento da sociedade, mas ela vai continuar sentindo. A menos que ela transforme-se intimamente, que ela modifique-se intimamente. Questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propague doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade que se transear obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo, admitidos, seja obrar com violência. Convicção não se impõe. Portanto, corrigir
proibir determinadas situações são importantes, principalmente quando trazem prejuízo a terceiros, trazem prejuízo às pessoas. Mas proíbe-se e busque educar a pessoa, esclarecê-la pelos exemplos que Jesus deixou e principalmente usar de brandura e persuasão. Porque aí você vai buscar fazer com que a pessoa mesmo se modifique, se transforme intimamente. Não tem como fazermos ela mudar pela imposição. E aí até piora, porque outros virão normalmente aderir àquela ideia, aderir àquele movimento. Questão 842. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, ele está trazendo para nós que a gente tem que prestar muita atenção em como que cada religião conduz aos homens. Ela pode não falar para você matar, falar para você transgredir a lei, mas ela pode colocar conceitos que te faz hipócrita. Que em vez de você procurar ser uma pessoa de bem, você vai agir segundo seus interesses, segundo suas vontades, mas sem a devida responsabilidade para o trabalho que precisa ser empreendido. Então, e como que a gente vai reconhecer essa doutrina? Toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode ser verdadeira. Então, a forma com que ela leva as pessoas a entenderem. E um princípio básico da doutrina espírita é que a gente procure conviver bem com todas as religiões, com todas as crenças, respeitando. A pessoa chega, mas assim está errado. Calma. No seu ponto de vista, não é igual ao meu. Mas respeite o seu, respeite também o meu. Assim que nós vamos agir de forma a crescer e aprimorar. Cada um de nós devemos procurar fazer o melhor possível para nos tornarmos pessoas de bem, para aprendermos a seguir o Evangelho de Jesus. E a vivência da tolerância é fundamental nesse processo. Temos que aprender a ter tolerância uns para com os outros, aprender a conviver com as diferenças e não deixar o nosso amor esfriar por causa disso, por causa dessas diferenças.